Olá, tudo bem? Estamos começando aqui nas redes sociais da Rádio Sintonia, mais um Papo em Sintonia. E hoje com uma pessoa muito especial, né? Ele que esteve aí como destaque nas redes sociais e, é claro, televisão em nível nacional, né? Apareceu aí recentemente no Caldeirão do Mion. Entre outras participações globais aí, nosso amigo de Vidal Ramos, Marcos Petri, né? A mãe também, Arlete Boing Petri, tá com a gente aqui. E hoje a gente vai conversar muito, né, Marcos? Tudo certo? Tudo certo, Charles. Muito prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo em sintonia, um papo especial sobre essas participações que a gente leva sempre o autismo mais longe e também falando que lugar de autista é onde ele quiser e valorizando o indivíduo, que é o mais importante. Muito legal. Marcos, eu sempre começo aqui as conversas perguntando quem é a pessoa. Então, quem é o Marcos? Bem, o Marcos, ele tem 31 anos, é lá de Vidal Ramos, aqui de Vidal Ramos, no Alto Vale. Eu sou escritor, músico, palestrante, youtuber. Eu sou um conscientizador em prol do autismo. Eu sou curioso também. Eu gosto muito de música, como eu falei. Isso me levou para muitos talentos que eu tenho. E eu creio que a curiosidade é o motor da superação humana. Então é isso que eu mostro no meu YouTube, é isso que eu mostro nas minhas redes sociais, @MarcosPetri, meu Instagram, e esse motor que as pessoas vão ver lá e que me levou a palestrar em tantos lugares. Legal, né? A gente vai abordar todos esses assuntos, inclusive essa coisa da palestra, que eu acho muito interessante. Arlete, tudo bem contigo? Tudo bem. É um prazer estar aqui na rádio, né, junto com vocês, poder divulgar, né, desmistificar, vamos colocar assim, um pouco o autismo, né? É, eu acompanhei algumas entrevistas que você fez parte, né? Agora, recentemente, a que mais chamou a atenção de todos, que foi a do Marcos Mion. E o teu depoimento sempre muito emocionante. Uma coisa que me marcou muito numa frase que você falou é a mãe do louquinho, né, Marcos? É, Cara, eu sou fã dele. Ele é impressionante. A mãe do louquinho, a mãe e o pai, né, referindo-se a vocês e tal. Sim. E essa volta por cima, né? Quer ver esse cara aí, essa personalidade, esse monstro em conhecimento que é o Marcos. Como é que é o coração de mãe nessa hora? De ver, como é que foi esse processo de ter. Porque você deve ter tomado um baque, né? Quando era mais jovem, de ser a mãe do Louquinho para a mãe do Marcos, que é isso que a gente está vendo hoje. As coisas ruins a gente supera, né? A gente já Aham, esqueceu. Só já quando passou. pergunta mesmo que a gente começa a lembrar, né? Foi realmente um baque, eu acho que para toda a família porque quebra um pouquinho aquele tudo que a gente visualiza num Sim. filho, né? Então, de repente, tu tens um filho deficiente em casa, um filho que vai te dar trabalho. Todo filho precisa do pai e da mãe, mas quando nasce um filho com problemas, ele precisa muito mais. Uhum. E a gente se juntou, eu e o Orlando, de primeiro momento, né, e acreditando que por trás desse louquinho, desse deficiente, do Orlando Arlete, tinha um ser humano. E que o nosso objetivo, a partir dali, era fazer o melhor que a gente podia enquanto família. E hoje está aí. Fico muito feliz, muito orgulhosa, com certeza, de tudo que ele é, né? Como ele descreveu agora há pouco. Mas o que mais me impressiona e mais me encanta é a pessoa que ele se tornou. E isso não tem valor, não tem preço que pague. Ser humano na íntegra mesmo, né? Isso que ele deixa marcado para nós sempre. É impressionante. A gente conversou bastante aqui, é claro, né? A gente sempre conversa com os entrevistados antes de começar a gravação. E para deixar as pessoas mais à vontade, só que o Marcos nem precisa disso, né? Não, mas... Ele até conversou com a gente sobre essa situação de que o autista, no caso do Marcos, ele tem essa dificuldade de começar, né? Uma conversa, de começar esse diálogo com as pessoas. Mas quando começa, a coisa não para mais, né, Marcos? é aquela história, né? Quando eu começo, eu não quero mais sair da conversa, né? É, O problema é a iniciativa, né? Que é uma característica não só minha, mas de outros autistas que tu vais perceber, né? A iniciativa tanto para começar uma conversa quanto para começar um projeto. O autista tem todos os conhecimentos, toda a motivação, mas a iniciativa é que precisa praticar. É uma característica bem pronunciada, bem perceptível para tantos pais, não só para os meus. e teve muito essa questão da prática, né? A gente estava conversando sobre isso, que você pratica muitas coisas para tentar
É um desafio diário. Você fala que você tem todo dia, você pratica coisas simples, que para muitas pessoas são simples, mas que para você não é. Então você pratica para que isso se torne algo simples para você também. É uma dedicação diária, né, Marcos? Isso, é uma dedicação fazer esse repertório que a gente chama na psicologia, na análise do próprio autismo, fazer parte do ser humano, né? Começar uma relação, marcar um cafezinho, marcar um churrasco, coisas que, como tu falou, é simples para as pessoas, mas para o autista, muitas vezes, ele não consegue planejar e organizar esse compromisso. Então, eu tive que praticar, eu tive que ter modelos que são os meus pais, que depois ficou meu irmão, e assim eu fui entendendo, poxa, eu tenho que agir em algumas partes, né? Não vai querer copiar outra pessoa, mas agir em algumas partes como eles. Então isso me deu motivação para superar essas dificuldades de iniciativa e, como tu falou, pôr os meus argumentos, falar com as pessoas, entender quem elas são, tudo que pode ser simples para as outras pessoas, mas para mim foi toda uma construção de formiguinha, Sim. de passo a passo. E ainda hoje você enfrenta algumas dificuldades com a falta de entendimento das pessoas sobre essas suas dificuldades que para eles são simples? Sim. Muitas vezes a pessoa pensa que eu não tenho aquele ânimo para realizar as tarefas, porque, por exemplo, dentro dessa dificuldade tem uma outra que é muitas coisas ao mesmo tempo são difíceis para o autista. Às vezes as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, certo? Sim. Tu tá aqui no telefone, tu tá de olho no teu filho e tu tá de olho na carne que tá lá no fogo. Isso o autista não consegue fazer. Não consegue. Ou é uma coisa ou é outra. E assim por diante. Isso, por vezes, pode ser entendido como ele não quer se adaptar a essa vida moderna. Não, mas não é. É que o autista ou faz uma coisa ou outra, uma característica. Outra dificuldade que eu enfrentei, né? Parece que o menino não faz as coisas até o final. Ele sempre esquece um processo. Mas isso tem a ver com o limiar da frustração. Ou seja, o autista tem menos paciência com as coisas que acontecem. Ele prefere fazer as coisas em processos mais curtinhos, assim. Faz isso, pronto, acabou, vamos pro próximo. Né? Música, por exemplo, eu tiro uma música usando o dia de hoje, outra amanhã, outra depois. Às vezes 2 em um dia, mas não 10 em um dia. Para ensaiar, entende? Para cantar as músicas que eu já sei, daí sai 10, 20, mas músicas novas, por exemplo, 1, 2 por dia, e tá bom. Não quer dizer que rende pouco. Isso eu tive dificuldade para explicar para as outras pessoas. Né? Eu prefiro fazer poucas coisas, mas poucas coisas bem por vez, do que um caminhão de coisas e nada muito bem feito. Aí eu te pergunto, né, Arlete, o que é normal nisso tudo, né? Se é a forma que ele está falando em fazer as coisas ou se é a nossa. Hoje em dia, nesse mundo maluco, né, que o mundo está maluco, né, que as pessoas cobram da gente. Por exemplo, hoje empresas pegam pessoas que são multifacetadas, né? Você não pode chegar numa empresa e pedir emprego fazendo uma coisa só. Você tem que ser multitarefas. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, e quando sobrar um tempinho aqui, você já vai fazer outra coisa. Mas ao mesmo tempo que você está fazendo tudo isso, você tem que ficar conversando com as pessoas. É uma loucura. Então está todo mundo com ansiedade, com depressão, devido a um mundo que está sugando a gente com a tecnologia tão rápida e que a tecnologia está nos cobrando essa rapidez. Aí vem o Marcos, que não é o normal, né? Falar de um processo que ele faz que deveria ser o normal. Ser o normal. E é o normal. Né? Só que a gente leva muito tempo para entender isso. Eu acredito muito que daqui a um pouco a empresa por si, ela vai chegar nesse ponto. Tu vai contratar uma pessoa para ser ótima naquilo que ela faz. Tá faltando muito isso. Né? Mas vai chegar. Por quê? Porque vai chegar os autistas. Logo, logo nós vamos ter, né, Marcos? Já temos, com certeza, autistas estão ficando adultos. A maioria pensa que os autistas eles vão ser eternas crianças, e não são. Veja o Marcos, quando eu digo que ele tem 31 anos, todo mundo, nossa, tudo isso já? Por quê? Porque na mentalidade das pessoas, o Marcos ia ser criança sempre. Sim. E não é.
E o pai e a mãe demoram para dar esse estalo Sim. de que eles precisam estar amadurecendo os filhos, preparando os filhos para falar de todos os assuntos, preparando ele para ter limiar de frustração, tirar ele da zona de conforto, né? Aprender sobre todos os assuntos, sempre usando a gente como modelo. E foi isso que a gente fez com o Marcos. Mas a gente entendeu logo que são processos. Marcos aprende por processo. Até é bem interessante, porque agora o Bruno, o outro filho, ele está vindo na nossa empresa. Sim. Né? A gente ampliou aqui, tem mudanças, né? Marcos vindo por aí, novidades. E o Bruno, quando ele chegou, ele queria cobrar do Marcos rápido. Eu chamei e disse, Bruno, uma coisa por vez. Vamos fazer Faça primeiro uma uma coisa bem feita e depois vai para o próximo. Deixa ele fazer, porque se tu dá 10 comandos para o Marcos, ele vai ficar zureta, ele vai ficar maluco e não vai fazer nada. Agora, se tu der uma, espera, tu dá outra. E isso dá para aprender. Né? Dá para uma empresa. A empresa vai precisar da mão de obra do autista. Pois é, a gente estava falando aqui em palestras e está aqui, peguei essa informação no teu site, né, sobre as palestras, e você faz treinamento corporativos para empresas. Sim. Fala sobre isso também? Falo sobre esse olhar diferente que o autista vai te dar profundidade na tarefa que tu mandares ele fazer, que tu fizeres com que ele entenda que é importante e que ele precisa fazer. E aí é uma visão que a gente está trazendo para os times de gestão dessas empresas, para eles olharem para isso, para eles criarem uma entrevista, um processo de seleção focado na pessoa. Qual é o interesse da pessoa, né? Muitas vezes eu fui para empresas, Charles, em que eu mandava um currículo focado em línguas e escrita de textos, e a pessoa me mandava para o almoxarifado da empresa carregar caixas. O que tem a ver? Aí a pessoa diz, não, é que aqui é para cotas, a cota é essa vaga aqui. Nossa. Mas a gente está tentando mudar esse olhar, sabe? Uhum. Se o autista ele é específico naquilo que ele quer, o processo de contratação vai aos poucos também sendo específico. Vai também aos poucos absorvendo essa pessoa de forma autêntica, para dar para ela conforto, para ela produzir mais para a empresa. É uma tendência que a gente está vendo e que a gente está junto com algumas empresas, a gente já tem feito isso, aberto os olhos para essa possibilidade. O autista, ele talvez produza um pouco mais devagar, mas ele vai produzir com acurácia. Tudo que tu mandares, ele vai fazer. Nenhuma vírgula menos, nenhuma vírgula mais. Isso é uma característica. Essas palestras que você está fazendo com empresas, qual é a tua visão sobre isso em relação à quantidade? Tem bastante empresas já contratando autistas fora desse padrão de cota ou só contratam realmente em cotas? É algo bastante novo. Bastante novo. A maior parte é esse esquema de cota que eu falei. Sim. Porque é o entendimento até então. Uhum. Não vamos nem culpar, né? É uma visão que nós temos e que aos poucos a gente está trocando por aquela que eu estava falando, de entender o indivíduo primeiro e depois a sua condição. Ainda são poucas empresas que entendem o indivíduo primeiro e a sua condição, mas pode mudar esse olhar com o tempo. E está mudando. Até porque tá tão difícil hoje encontrar pessoas. Tem muita vaga de emprego. Tem bastante. Mas pessoas qualificadas para determinadas funções é muito raro. Tá escasso na nossa região aqui. A gente conversou sobre isso aqui com a Clarice num outro podcast. Ela faz aí cursos preparatórios, né, para determinadas funções e tal. E realmente o mercado tá exigindo muito. E você pega uma pessoa como o Marcos, né, Arlete, com o cérebro que esse cara tem, a inteligência que ele tem, não é fácil encontrar hoje pessoas assim. Então realmente só falta das empresas o entendimento e a paciência, né, para lidar um pouco com essas pessoas, porque a qualificação, a qualidade é muito forte, né? Por exemplo, o Marcos é um cara muito inteligente, fala 6 línguas. Mas isso para a empresa não é visto. É visto a deficiência dele, ainda. Ainda, né? Infelizmente. Mas né? se Deus quiser, esse campo de visão vai ampliar um pouquinho, né? Eu acho que essa visibilidade que tu teve agora, né, nacionalmente falando,
Foi uma participação muito bacana, que emocionou todo mundo que te conhece. Eu acho que quem não conhece, mas que tem alguma pessoa, né, na família ou conhecido com autismo, e até pessoas que não conhecem, acho que se sensibilizaram, né? Foi muito importante para divulgar, né? Para abrir um pouco mais a mente das pessoas, né, Marcos? Com certeza. Essa abertura de mente é que vai continuar acontecendo. E as pessoas vão saber que o autista ele pode estar na sociedade, pode produzir, pode contribuir. Isso é muito legal. Não só emocionou as pessoas, mas cativou o coração delas para mudar alguns paradigmas. Exatamente. Para entender, né? Para entender. 4 livros e tem um 5º saindo do forno. Sem contar o perdido, né, Leti? Não, ele recuperou. Ele recuperou? Ele recuperou. O perdido já foi recuperado. Então, o perdido seria o 2º livro. Terceiro? Terceiro livro? Terceiro livro. É o terceiro livro que foi perdido, recuperado e agora... O Marcos perdeu um livro inteiro. Estava no computador dele que deu pane no computador. A Leti virou no bicho com ele, né? Como você não fez um backup? Disse, mãe, tá tudo aqui. Tá tudo na cabeça. E reescreveu todo. Relaxa. Relaxa. É só eu reescrever. Porque eu lembro do que eu tinha escrito, tá aqui. Eu só preciso sentar, bem calmo, fica lá calmo. Enquanto eu escrevo aqui, escrevi, Realmente. pelo que eu me lembro, foi em torno de 1 mês Isso só para escrever, o que originalmente eu teria demorado 4 para escrever, mas naquele tempo eu disse, poxa, já tá perdido, a mãe já tá o bicho, como tu falou, então eu vou acelerar o processo, vou ficar só com 1 mês aqui. E daí eu olhava para ela meio que como dissesse assim, calme-se, tá saindo e Vai dar saiu. tudo certo. Isso aí. Saiu, deu tudo certo. E agora eu tenho o 5º livro no forno. E tu já fez um backup? Já. Ah, tá. Já Aprendeu, aprendi. Aprende. Aprendi, né? E todos os livros, assim, foi tão fluido para escrever porque foram coisas que eu acredito. Que eu escrevi primeiro sobre contos falando da tecnologia e como a gente tá, como tu falaste, pressionado na pilha, né? E como que isso impacta os adolescentes. Esse foi o primeiro livro. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Contos de meninos e meninas, contos de homens e mulheres. Esse mesmo. E depois que eu entrei no autismo. Esse primeiro livro é livro de ficção, né? São histórias, como a minha mãe fala, da minha cabeça, que eu sentei lá e senti vontade de contar e inventei a história e tudo. Mas depois comecei a falar do autismo pelo lado de dentro. Aí, Memórias de um Autista por Ele Mesmo 1, E 2. depois o 2, depois o Muito Prazer, Eu Sou Autista, e agora o desafio é falar de autismo na vida adulta. Porque como tu mesmo estavas falando, não é só a questão de crianças. Hoje se fala de autismo infantil, mas nós temos que começar a falar do autismo para adultos e, quiçá, para idosos também. Porque é o destino de todo mundo, inclusive dos autistas. Se Deus quiser, você vai envelhecer, né? Deus te ouça, né? Se Deus quiser. E eu preciso estar preparado para isso passando pela fase adulta. Então eu escrevi uma série de histórias da adultez como eu a vejo dentro do espectro autista. Ainda não está pronto esse livro, mas assim que tiver... Só, né? Estamos só nos finalmente para escolher uma capa legal, para escolher uma diagramação legal e soltar na praça. Mas o conteúdo já está pronto. O conteúdo já está pronto. Essa questão do envelhecer, né? Por que nós não temos autistas velhos? Sabe, agora tu tocou num ponto interessante. Será que a gente não tem autistas velhos? Ou Essa será é a que a pergunta. gente tem autistas velhos que não sabem? Porque assim, ó, se tu analisares, tu nunca teve um avô ou uma avó que tu vais lá na casa deles, lembra do pequenininho, não pode tirar tal coisa do lugar, senão o avô fica bravo. O avô dorme tal hora. E não é 1 minuto para frente, nem outro para trás. Eu fico pensando, será que isso não são métodos e rituais de um autista? Onde muitos desses idosos são autistas e não sabem? É um pensamento meu, né? Não é uma doença nova, né? Ela foi, diagnosticada agora, há pouco tempo, mas vamos supor, podem ter acontecido os casos antes que não foram diagnosticados como autismo, e sim como loucura, por exemplo? Sim, sim. Desde 1980,
já tem casos de autismo, como tu falou, eram diagnosticados loucura. E aí tu Internados. aí tu diz assim, por que eu não via autista até então? Porque esses autistas de 80 para trás era amarrado em radiador, para não se mexer muito, camisa de força. Hoje que o autista é entendido como um ser humano e o autismo é entendido como uma condição que precisa de estímulos, mas até há uns bons 20 anos atrás, não era assim. Até na tua família não tinha esse conhecimento, né, Arlete? Vocês não tinham conhecimento da doença. Você nem- falou num depoimento que você Primeiro, segurava o eu Marcos, acho que eu né? preciso te falar que não é doença, tá? Ah, não é desculpa. considerado... Não, Sim. até para quem está Não, ouvindo... é que a gente fala... a pergunta que eu fiz foi como se tivesse voltado no eu tempo, entendi, entendeu? mas assim, Que só era pra tratado quem como tá doença. assistindo, que quando o pai e a mãe recebem um laudo e pensa que é uma doença, Aham. eles ficam muito apavorados. Então é interessante essa tua colocação, até para a gente entrar nisso, que a partir do momento que a gente entendeu, Marcos, que são comportamentos devido à diferença que tem no cérebro, porque o cérebro do autista que é diferente, ele processa, ele enxerga, ele sente um mundo diferente. Uhum. Nós levamos muito tempo para entender isso. Mas foi tratado como doença, não foi? Foi tratado como doença. Então foi justamente visto... nesse ponto de vista Isso. que eu me referi. Então, né? assim, foi estudado e chegou à conclusão que sim, são comportamentos, né? E é muito interessante que as famílias percebam isso. Porque a partir do momento que nós entendemos que, por exemplo, se mexer, Uhum. por que ele precisa se mexer? Tanto que a gente segurava, né? Para, Marcos. Era ruim ouvir. Aí, a partir do momento que ele, por isso que eu digo que da importância que tem o Marcos, de chegar e ser uma pessoa que fale agora, né? Um autista que fale. Por que ele precisa se balancear? Então, quando o pai e a mãe percebe isso, daí opa, é um comportamento que ele tem com uma função. Aí a gente Tira um peso das tira costas. um peso né? muito grande. Dane-se os outros estão apontando, dane-se os outros estão comentando, né? Mas até a gente não ter esse entendimento é muito ruim. Ah, brigava por ele porque ele não tinha noção de perigo. Não adianta brigar. Famílias, não adianta fazer muros. Nós temos que trabalhar esse comportamento que ele tem. Por que ele não tem medo e noção de perigo? Então, nós íamos falar com o Marcos. Marcos, filho, mas é perigoso. Só perigoso? E daí? O que é perigoso? Aí, quando a gente descobriu, não, nós temos que dar passo a passo para explicar o porquê que é perigoso. Então, são comportamentos que o pai... É por isso que a gente faz essa palestra, né? Essa palestra que mexe com muitas pessoas, que a gente leva a esse tipo de coisa assim, né? De comportamentos. Quais os comportamentos e como trabalhar cada um deles. Para daí chegar a ter noção de perigo. Né? Eu digo assim que... Controlar o teu balancear, que era muito pior, era muito mais acentuado, né? acentuado. É importante dizer que esses movimentos eles só vão te causar mal quando ele for muito acentuado. Quando eu balançar de uma forma que eu possa derrubar o microfone ou derrubar esse copo, machucar alguém, né? Uhum. Mas enquanto não machuca, esse balanço não tem nada de mal. Então, assim, a sociedade traçando esse olhar vai dar uma compreensão maior para o autista também. Porque ele vai poder se expressar, ele precisa desse movimento para pensar. Sem esse movimento eu não penso. E é algo natural para você? Você não cansa, Não. né? Não tem um cansaço físico cansaço. por causa disso. Não. Porque a percepção da pessoa que está fora, que não conhece o autismo, pensa que você está... Poxa, ele não para, isso deve cansar, deve irritar ele, isso deve deixar ele irritado. Está nervoso, Está preocupado. As pessoas perguntam isso para mim quando a gente ir numa palestra. Ele está agitado, ele está nervoso, né? Tu quer que a gente tire ele daqui? Diz, não, ele está só botando na cabeça dele, captando Está só se divertindo, né, Marcos? E vendo o que tem no ambiente que ele pode estar regulando aqui, né, na cabecinha, né, Marcos? E também é muita empolgação. Cada lugar novo é uma história nova, é um público novo. Então, quando eu empolgo, eu também faço isso. Só que as pessoas, como tu falou, eles acham que eu tô nervoso, que eu não queria estar ali. Mas, na verdade, eu super queria. Só que isso aqui é um balanço, assim. Mas é da nossa natureza nos preocuparmos com coisas que não são importantes, né? Demais, e nos importarmos menos com coisas que realmente valem a pena, né? Parece que é da nossa natureza isso, né, Arlete?
Cara, tuas redes sociais depois desse Marcos Mion, hein? Ah, Eu acessei o Instagram, outro dia estava em bastante. 236 mil seguidores, no dia seguinte já estava em 240 e por aí foi. É. E ainda continuam entrando mais pessoas que eu nunca vi. Eu dei muitos ois, muitas energias. Foi assim um salto de crescimento e de responsabilidade também. Exatamente. Porque agora eu vou falar para mais gente, mais pessoas, e eu vou ter essa responsabilidade maior, porque o que eu falo vai ser mais captado. E eu sempre digo, eu quero entrar na casa da família. E hoje são mais famílias. E para elas me dar essa permissão de entrar, eu tenho que pôr um conteúdo que vale a pena, que transforma a pessoa, pelo menos um olhar. E precisamos pensar agora como equipe, eu, o Bruno, a minha mãe, o meu pai, o conteúdo que vai agregar para essas famílias, né? Isso é uma responsabilidade. E claro, eu gosto de brincar, de zoar, de fazer piada também. Isso também vai estar lá. Então é uma conciliação assim, diária. Eu acho que é importante essa parte também, tá? Sim, Para as pessoas entenderem que você é feliz, né? sim, E tá muito satisfeito com o que está fazendo. E não está falando de qualquer coisa, né, Marcos? Além de ter toda a experiência que você tem, né, como pessoa, que é o autismo falado do ponto de vista de dentro para fora, né? Tu está estudando sobre isso, né? Você é formado nisso, inclusive, né? A gente Sim. conversou sobre isso aqui. Tu fez formação, inclusive, fora do Brasil, né? Sobre autismo. eu tenho uma pós-graduação que é pelo CBI of Miami, que é o Child Behavior Institute, ou seja, o Instituto do Comportamento da Criança. Um cara que é brasileiro e se radicou lá em Miami e buscou essa expertise de entender uma criança, como ela se comporta. Eu fiz uma pós em transtorno do espectro autista, então isso me ajudou a me entender e eu quero passar para frente essa informação para lares, escolas, empresas também. Não é só o teu ponto de vista, e sim um ponto científico também, né? Ponto de Também, vista porque científico é muito da coisa. importante a base, né? A base da onde que eu busquei esse ponto de vista e como que outras pessoas podem buscar também. E Isso. agora está no final do mestrado. E agora eu estou no fim do mestrado, estou peleando para entregar a tese, né? Falando de legislação inclusiva no Brasil e por que que ela é importante, por que que é difícil de aplicar ela na prática. Eu desenvolvo todo um estudo em cima disso. Sim. Meu mestrado é em intervenções psicopedagógicas. E a tua dissertação E minha é dissertação sobre TEA e legislação inclusiva. mas em cima do professor 2, Em cima né? do professor 2, tem esse enfoque. Porque muita gente se perde em quem é o professor 2. É uma pessoa que vai fazer pelo aluno as atividades? É uma pessoa que vai cuidar do aluno? A legislação ela não deixa tão específico que conhecimento esse profissional teria que ter. E a minha tese vai abraçar o conhecimento para o professor 2, fazer com que o aluno autista aproveite melhor a aula e ele se sinta capaz e incluído de verdade, aceito, né? Que comportamentos o professor 2 deve observar, que conteúdos eu penso que ele deveria estudar. Está sendo uma tese longa, né, de escrever, mas bem prazerosa, porque depois de pronta não vai ser só para minha titulação. Meu plano é deixar ela acessível para outras pessoas também lerem e principalmente professor 2. Aqui em Santa Catarina chama-se segundo professor, né, pela legislação, que é um estado bem avançado nisso, mas ainda falta apoio para esse profissional. Sim. E com a tese eu espero que mude um pouco isso. Professor 2, para quem não conhece, o segundo professor é um professor que senta ao lado do aluno, que acompanha ele nas aulas na escola, né? Sim, principalmente enfocado no autista. E o autista tem trazido mais à luz a esse assunto, né? Mas também em outras condições, Sim. síndrome de Down, questão intelectual, mas aí temos que dar um guia para esse profissional, para ele se sentir motivado também e para ele ter o conhecimento onde buscar, que é bem escasso hoje em dia. Hoje, né, Marcos, eu percebo assim que está sendo confundido um pouco, né? O professor 2 é colocado na sala de aula e ele não está sabendo o que fazer. Então, tu colocasses ali sentado do lado do aluno. É sentar também, mas não é só ficar sentado, porque senão o aluno, o autista, ele vai perceber, bem,
ele está aqui do meu lado, o professor, qualquer coisinha ele vai falar para mim. Sim. Ele tem que ir se desligando, né? Mas ele tem que achar estratégias para que o aluno aprenda. Então, vamos supor, vamos voltar lá na tua época, né, Marcos? Marcos, por exemplo, tinha muita dificuldade de copiar do quadro. Muita dificuldade. Ele teve um segundo professor? Não, daí fazíamos em casa. Só que daí era muito desgastante, porque ele ia 4 horas na sala de aula e chegava em casa, a mãe doida aqui fazia mais 4 horas com Eu ele. ficava mais 4 horas E era injusto, uma aula porque dupla. daí sobrava pouco tempo para ele brincar. Né? Então, eu tinha que editar todo o conteúdo para ele, porque eu via que daí ele escrevia. Então, é isso que o professor tem que fazer. Ele tem dificuldade de copiar do quadro pela coordenação motora, né? Olhar e caderno. Uhum. O professor 2 teria que, então, achou uma estratégia. Eu dito para você. Mas não pode copiar para ele, né? Sim. Então, não pode ser essa confusão que o professor... Não pode dar assim também de mão beijada. Exatamente. Senão ele não vai desenvolver autonomia nunca, né? Isso é muito importante, né, ter esse conhecimento, né? A gente aqui como leigo conhece, né, vendo a situação de fora e não tem ideia, né, do processo que precisa passar, né, a formação que precisa ter um professor desse. E esse teu trabalho aí é muito importante para direcionar, né, esse pessoal todo. Você falou em TEA, né, que é o transtorno do aspecto autista, e você vai participar de 2 feiras extremamente importantes no nosso país, que agora no Rio de Janeiro e também em São Paulo. No Seminário do Rio, é dias 22, 23 e 24 de março, né? E em São Paulo é 7, 8 e 9 de junho. Você vai palestrar, Marcos? Sim, eu vou contar a minha história pelo lado de dentro, né? Fazer com que as pessoas entendam qual é a visão do autista sobre o mundo e como que elas podem apoiar o autista para ele se sentir motivado. Eu vou participar agora no dia 24, chama Rio Te Ama, uma convenção sobre autistas e profissionais que pesquisam sobre o autismo. Eu fico muito feliz de estar lá. Vai ser a primeira vez que eu vou para o Rio palestrar como um conferencista. E em São Paulo temos a Expotea, que é a exposição sobre TEA, a maior do Brasil, sobre o transtorno do espectro autista, onde todos os expositores levam algum brinquedo educativo, alguma prática inclusiva, e também tem outros autistas que expõem a sua vida também. E especialistas. Especialistas também. E você vai estar lá como um. Eu vou estar lá como um e vivenciando o autismo há 30 anos. 31, né? 31. Podemos dizer 31. 31 anos. Ninguém melhor do que você para falar sobre o assunto, né? Vamos falar dessa loucura que foi essa participação do Mion mais detalhada. Você estava conversando que os bastidores do programa lá ele foi muito receptivo com você, até porque ele tem um filho, né, com autismo. E como é que foi essa experiência doida? Como é que foi chegar lá e entrar nesse palco? Olha, foi um frio na barriga. Eu, assim, tinha ensaiado a música em casa, tinha decidido entre várias músicas, né? Eu cantei Maluco Beleza, né? Para quem não viu a participação do Raul Seixas, porque essa música diz tudo sobre o louquinho do Orlando e da Arlete, que sai por aí mostrando que loucura é essa de verdade, né? E aí eu ensaiei um dia antes lá no palco para perceber, mas entrar lá foi uma loucura totalmente diferente. Porque você foi um dia antes no palco ensaiar, eles de manhã. De manhã. Na parte da manhã? De manhã você faz essa tem, preparação. Tem a preparação e à tarde é a gravação, né? Só que eu não esperava a loucura que ia ser, porque emocionou o Mion, emocionou a equipe, emocionou quem estava realizando o programa também. Isso é legal, porque a história tem um poder, né? De entender que cada indivíduo é como é. E como tu falou, ele tem o Romeuzão, que é o filho dele, ele viu muito do Romeuzão em mim, né? Muito do que ele passou na minha família. Isso deu conexão muito grande. E eu nunca vou esquecer o que aconteceu lá e como que ele recebeu a mensagem. Ele contou a história, né, como apresentador, mas recebeu também, saiu impactado. Depois do programa, a gente teve a oportunidade de presentear ele com livros, com os 4 livros que eu tenho. Espero que ele leia e sinta-se ainda mais inspirado. Com certeza ele vai ler. Para fazer aquilo que ele acredita pelo autismo. E ali eu senti que é autêntico, né? Se acreditar no autista, ceder um palco de tanta disposição para um autista e acreditar na arte, né? Tanto que o quadro se chama Arte Transforma. Eu fico bem feliz de ter participado.
E aí convites estão surgindo para todos os lugares do Brasil, pessoas emocionadas até hoje com o programa. Eu senti que transformadas também, acreditavam de uma forma que fosse o autismo e viram por outro ângulo, pelo menos um pouco. E eu fico muito feliz disso, muito feliz por isso. Muito legal isso, né? Essa agenda tua agora virou uma loucura. Tem, É. tem planos para viajar e para vários lugares do Brasil. Você tem essa questão das feiras aqui, né? Como palestrante, surgiram depois do Mion ou já tinha antes agendado? Já tinha antes. Já tinha antes, né? Já Sim. tinha. É interessante até colocar, porque muitas pessoas vieram no canal do Marcos, né, nos comentários, pedindo assim, até para mim, né, como mãe, indica meu filho, indica tal fulano, né, e dizer para eles assim que não é bem assim também, né, que não, porque dá a impressão assim que eles querem cobrar da gente. Então eu vou dizer assim que nós fomos descobertos. A gente nunca esperou que fosse encontrado, nem pela Fátima, nem naquela época do Luciano. Então, assim, ó, trabalhem os seus filhos, eu sempre pensei, ó, não esperando que venha algum convite. Trabalha, vai fazendo o teu trabalhinho, que daqui um pouco aparece a oportunidade. É que o Marcos não é uma modinha, né? Exatamente. O Marcos não é uma modinha, o Marcos está com todo o conhecimento que ele tem. Ele está com 30 anos, né? E olha só, ele fala 6 línguas, né? Quais são as línguas que você fala, Marcos? Alemão, inglês, espanhol, catalão, sueco e italiano. Caramba, E sueco agora... não é muito fácil, né? Svenska hård. Virkligt hård. Ah, claro. Nossa, É muito entendemos, difícil, né? Sueco é muito difícil, foi isso que eu disse. Uma das bandas que eu mais fui fã na vida se chama Roxette, é da Suécia. Sim, Mas eles não cantam, né? Eles cantam em inglês. Cantavam, né? Porque a vocalista já faleceu. Mas é da Suécia. Isso me chamou bastante atenção. Nossa, por que o cara quer aprender sueco, né? é que na verdade Curiosidade, Marcos. eu tive que ir lá pra Suécia, na verdade a minha Tive que ir. madrinha me convidou e eu me foi ofereci obrigado. para ir. É, Vamos foi. reformular o negócio. Também queria poder ser Vamos obrigado a uma viagem dessa. Né, vamos reformular. Na verdade, eu não tive que ir, eu me convidei para ir, Olha aí. né? Tinha uma vaga sobrando ainda, minha tia ia para lá ver o filho dela. Isso que ele tem dificuldade de começar uma conversa, né? Se convidou para ir para a Suécia. Eu ensaiei uns dias antes como que eu faria isso, mas... Perguntou 10 vezes para a mãe e pai, como é que eu faço? Será que eu digo para ela? Daí a gente... Tipo, não, tu já tens como não, tu já tem resposta. como resposta. Vai lá. E aí eu fui. Nós iríamos ficar 10 dias. Lá em 2016 isso foi. Fui para Estocolmo ver meu primo. Aí eu pensei assim, antes, né, também. No meio dessa marafunda de vai, não vai, veio o pensamento, né? O que eu vou fazer lá? Claro, os suecos falam inglês muito bem. Só que eu queria ver como que é a língua lá, como que eles falam, né? E aí eu fui fazendo umas coisas básicas, né? Jag vill äta, eu quero comer. Jag vill dricka, eu quero beber. Tomar água, né? Jag vill dricka vatten, água, né? E assim eu digo, não passo fome, não passo sede, tá bom. Tá tudo E aí certo. eu fui adicionando as coisas no vocabulário, né? Como é que eu digo que eu quero ir tal lugar? E assim, quando eu cheguei lá, eu tinha o básico. É que nem o inglês com I want to eat a hot dog, né? I need. E pelo menos tu te vira, né? Né? E aí eu fui falando sueco e lendo textos, e hoje eu consigo entender e falar. Falar um pouquinho, que eu tenho que pensar um pouco nas palavras que eu quero dizer, porque não é uma língua tão comum, né? Sim. Convenhamos. E ela tem uma fonética um pouco estranha. Difícil, né? É difícil. Ele tem 9 vogais. Não tem só 5, tem 9. Então, se O que 5 se vogais... constrói com 9 vogais? Por exemplo, a palavra ö, que é ilha, é um O com 2 pontinhos. A palavra ua, que é lago, ua, é um A com uma bolinha. Então, esse A com uma bolinha é uma vogal. Esse O com 2 pontinhos em cima é uma vogal. Daí tem o A/E, que é uma vogal também. E você foi aprender isso onde? Você fez curso ou você é autodidata? Eu fui na internet, fui assim em fóruns, né, que as pessoas falam de sueco, Autodidata, então? de coisas, e fui aprendendo assim e praticando com notícias do lugar, Olha aí. né? Qual é o jornal, qual é a Rede Globo lá do lugar?
Ah, é tal lugar, tal coisa. Então vamos ver as notícias se eu entendo alguma coisa. Né? Documentários. E assim que foi o meu aprendizado. A tua curiosidade é E assim, maravilhosa. Nossa. e eu sempre digo assim, cada idioma é importante para aprender porque te dá uma noção de simplicidade. Uhum. Então, a cada idioma tu vai ser bebê de novo. Então, vai aprender sueco, tu vai dizer dada, dada, fazer igual um bebê mesmo. Água, água, papai, água. Não tem a Uhum. fase dos filhos, dos sobrinhos da gente que eles querem as coisas, não sabem se expressar. Isso é com cada idioma. Então, te dá uma noção de humildade e desafia também aquela resiliência que eu falei, né? O autista às vezes não consegue esperar, mas com o aprendizado do idioma eu tenho que esperar até eu ser fluente. Para eu ir para um sueco e falar sueco com ele. Não posso falar qualquer coisa se eu não sou fluente. E olha que eu tentei falar qualquer coisa com o sueco. Aí ele me disse uma coisa bem complicada. Vi ses snart. Ah, eu digo, quê? Vi ses snart. O que seria isso? Tipo, até logo. Tipo, acabou a conversa, até logo, eu tenho que ir. Sim. Aí ele ficou assim, see you soon. That's what I said. Em inglês, né, pra eu entender, né? Ah, ok. Daí é aquela coisa, né? Aprender e ser humilde a cada degrau da escada, pra daí ter a fluência, pra daí poder ir para próximos desafios, né? Essa é a lição. Desistir. E não desistir no processo. Não fazer como você fazia com os rascunhos dos livros. É, A metodologia Eu dele de tenho escrever. guardado lá ainda. Escrevia um parágrafo, errava uma letra e começava tudo de novo. E começava outra história, isso que era mais e estranho. não era a mesma história, era outra. Outra história. E Outra como é que foi história. montar esse quebra-cabeça para construir um livro? Foi aprender a não desistir primeiro. Assim, porque eu sou muito de não desistir das coisas que são meus focos, que é a música, que é a fala, aprender idiomas, né, como eu estava falando, mas escrever, como tem coordenação motora envolvida, ele me frustrava um pouco, mas a minha mãe dizia, vai lá na história que tu começou, aqui ó, nesse caderno, por que tu pegou outro? Ah, verdade. Aí eu fui entendendo que eu tenho que juntar todas as histórias num caderno só. E hoje, com o computador, é que eu tenho que pensar mais ainda em juntar todas as histórias num documento só. Porque senão a tentação é apagar tudo, deletar, começar a Começar deletar. tudo do E zero. aí se perde tempo. Mais ou menos como o SimCity lá, no É. joguinho de videogame. É, a A gente se cidade identificou tava nos boa. jogos de videogame, sabia? A cidade gostamos tava dos boa, dois. eu disse, não quero mais, vamos para a próxima. Dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo. Queria, para encerrar a nossa conversa de hoje, né? Queria que você deixasse uma mensagem do Marcos Petri, né? Falando para as pessoas que têm um autista na família e para os autistas que possam estar nos acompanhando também nesse bate-papo. Uma mensagem especial para esse pessoal. Olha, eu creio que autista é igual ônibus. Por que eu digo que autista é igual ônibus? Porque o ônibus, a gente sabe qual é o destino final dele. É chegar numa rodoviária, descarregar o passageiro. Isso, qualquer ônibus tem um destino final. Só que ônibus vão por rotas diferentes. Essa comparação eu faço, pessoal, para entender assim que o autista aprende, mas ele aprende por rotas diferentes. Não desista de aprender. Não desista porque o jeito tradicional é difícil. O jeito tradicional tem algumas paradas, tem alguns pressupostos, mas talvez tu se desvie disso, mas aprenda da mesma forma. Isso é importante dizer. O autista aprende. E ele mesmo com a questão da iniciativa que a gente falou, com esse desafio enorme, ele quer aprender. Ele só precisa de motivação. Ele só precisa de alguém, de vez em quando, lembrando ele do que ele quer e por que é importante aprender. Eu tive a minha mãe, tenho meu irmão, meu pai, mas cada autista que me escuta agora, cada família onde haja o autista, pode criar essa estrutura. A gente pode lembrar que a família pode ser a sorte ou o azar da pessoa. E para o autista isso é muito impactante. Professor também. Pode ser a sorte ou o azar de um aluno autista. Família é uma base importantíssima, né? Leti, obrigado pela tua presença aqui, por ter participado da nossa conversa. Me salvou aqui em muitas situações, porque você tem um conhecimento absurdo sobre tudo isso, né?
E foi uma conversa muito legal, aprendizado mesmo. Espero que as pessoas também gostem, né? E só agradecer vocês, porque a agenda de vocês não tá nada flexível ultimamente, Mas ainda né? deu para março, agora ainda deu, foi possível, né? Mas Sim, para abril ainda nós não temos. teríamos, né, Felipe? Se fosse Peguei em vocês no abril, pulo, então. No pulo, porque abril é o mês do autismo, né? Então todo mundo quer uma palavra, e a gente está com a agenda bem lotada mesmo. Mas graças a Deus temos trabalho também. Ah, sim. Esse aí literalmente te deu trabalho, né? Esse deu. Esse, como diz o Edilson, meu colega de prefeitura, que a gente quis fazer de um boneco de lata todo quebrado um homem. E aí, ó, tá aqui o homem. E que homem, né? Cara fantástico. O Orlando consertava um pouco, eu consertava um pouco. O Orlando era mais da prática de fazer as coisas, né, para acontecer, e a gente fazia o acontecer, né, Marcos? Ah, sim. E segue fazendo até hoje, né? Sim. Que legal isso. Que privilégio, né, Marcos, ter uma família assim, né? É um privilégio e eu tenho que ser grato todos os dias, né? Por eles não deixarem que as circunstâncias fizessem eles desistirem. Porque eles tiveram todo tipo de convite, vamos dizer assim, da vida para desistir, mas não desistiram. E nós estamos aí. Que bom. Obrigado, tá? Obrigado pela entrevista, pela conversa e pela transferência de conhecimento que você passou para nós aí, né? Passando todo essa tua energia é muito gostosa, né? Recheada de muito conhecimento, né? Então, só agradecer, tá? Muito obrigado a vocês também da Sintonia por abrirem aqui o estúdio para um assunto tão importante, que é o autismo, que é o desenvolvimento humano, e deixar levar essa mensagem tão longe, para tantas pessoas que precisam ouvir, pessoas que ainda não conhecem o autismo. Que bom que nós entramos na casa de cada um e no coração também. Muito Legal. obrigado. A gente é que agradece. Gente, finalizando por aqui mais um Papo em Sintonia, a gente se fala por aí, tá bom? Grande abraço, valeu. Valeu, pessoal.